Ok, então, continuando nessa história de 2 Reis, final do capítulo 6 e já entrando no capítulo 7, estamos falando sobre essa história do cerco de Samaria, em que houve uma fome tão intensa que aconteceram coisas horríveis. E estamos vendo que isso é uma figura, isso mostra alguns princípios sobre tribulação. É uma representação de tribulação e de tempos em que as coisas estão acontecendo de uma forma bem fora da vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vendo Eliseu como alguém que está trazendo evidências do reino de Deus, é uma espécie de paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que Eliseu ele tem a missão de mostrar evidências do reino vindouro, ele estava apontando para Jesus e estava apontando até para o tempo em que Jesus vai reinar sobre a terra no milênio e definitivamente. Então, essas evidências do reino de Deus vêm numa época em que está tudo errado, né? Ele está vivendo dentro do povo de Deus, que é Israel, mas tem um rei que não é submisso a Deus, o governo do povo de Deus não é um governo de Deus. E não só isso, mas todo o ministério de Elias e Eliseu, assim, vai acontecer daqui para frente, né, mais para frente um pouco, vai acontecer aquilo que Elias veio para fazer, que Elias ficou até perguntando para Deus o que Deus queria com ele, porque não estava acontecendo o que ele previa. Então os profetas, por mais que eles sejam homens de Deus, por exemplo, João Batista, um grande homem de Deus, e ele não conseguiu enxergar em Jesus o cumprimento de tudo que Deus tinha mostrado para ele. E ele ficou pensando, Deus, tá tudo errado, mandou falar para Jesus, é o Senhor mesmo ou vem outro? Ele que tinha anunciado Jesus. Então, os homens de Deus, que são pessoas falhas também, tem momentos de questionar, tem momentos de duvidar. Elias também duvidou, ficou questionando se Deus estava com ele, porque tudo que tinha acontecido, de fogo cair do céu, de vir chuva novamente, tudo que tinha acontecido naqueles momentos dramáticos, não tinha mudado o governo, não tinha trazido o reino de Deus em plenitude. E os profetas, os homens que viam o reino de Deus, era o que eles mais queriam. Eles queriam ver o governo errado, o sistema errado, a forma de fazer as coisas, eles queriam ver aquilo tirado do caminho e implantado o reino de Deus. Então, por mais que isso seja a visão, muitas coisas que Deus vai fazer são feitas no meio da situação errada. Como eu falei, depois, um pouquinho mais para frente, Eliseu vai cumprir o propósito que Elias começou, vai haver juízo sobre a casa de Acabe, vai acontecer algumas coisas que Elias tinha esperado e não viu, vai acontecer ainda. Porém, por enquanto, não houve uma mudança do sistema no povo de Deus. Continua, mesmo tendo milagres, mesmo tendo evidências, mesmo tendo essas coisas tremendas, as coisas ainda continuam, em grande parte, como já eram. Então, a gente até pergunta, mas como assim? O que o reino de Deus está fazendo? Então, a gente tem muita coisa para aprender, porque antes da volta de Jesus, antes de Jesus voltar, vai acontecer muita coisa parecida, ou seja, Deus vai manifestar o seu reino, vai ter evidências fortes do reino que virá, porém no meio de uma situação contrária.
Então, nós devemos orar, por exemplo, colocando na nossa prática hoje. Como nós não sabemos exatamente o cronograma de Deus, não sabemos exatamente o que Deus vai fazer e quando, a Bíblia nos instrui que nós devemos orar pela paz, devemos orar pelo governo do nosso país, devemos orar principalmente para que haja condições para a igreja continuar o seu trabalho, mas devemos orar para que haja mudanças, para que haja mais justiça, para que haja mudanças. Nós devemos orar, mas ao mesmo tempo nós somos alertados pela palavra de Deus que isso só vai mudar definitivamente com a volta de Jesus. Então, nós temos que manter as duas coisas, não perder a esperança, não perder o foco, não perder nosso alvo de orar para que Deus mude as coisas, mas tudo que Deus mudar agora, antes da volta de Jesus, vai ser apenas uma amostra, vai ser apenas pequenos indícios do reino de Deus. E pode ser que nós entremos num período como Eliseu estava, em que estava tudo escuro e não mudou, nem o governo não melhorou essas coisas exteriores, e mesmo assim Deus estava mostrando o poder do reino dele. Então não sei se está dando para entender, mas nós precisamos captar, porque parece um paradoxo. Como é que Deus vai manifestar o reino dele, sendo que as coisas estão continuando tudo no caminho errado? Por exemplo, se nós olharmos para o tempo de Davi, Davi foi figura de um outro tipo de período, em que ele estava, Deus, depois de várias experiências, muitos anos de preparação, Deus colocou Davi no trono, tirou Saul. Então isso é uma outra época, uma outra circunstância. Deus tirou Saul, tirou um sistema errado, colocou Davi, e as coisas começaram a mudar para o melhor. E daí vem Salomão representando até o reino, no início do reino de Salomão, é uma figura do reino milenar, com tudo em justiça, sabedoria, as coisas acontecendo certinho. Então, isso é outro período, é outra simbologia, que também não temos tempo para mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas Deus quer restaurar o reino dele dentro do povo dele, mas Eliseu mostra um período em que essa restauração não vai acontecer dessa forma, e mesmo assim o reino é evidenciado. Então são períodos, são coisas diferentes, circunstâncias diferentes que a gente precisa saber como aplicar. Bom, nós já falamos um pouco sobre isso, sobre essas circunstâncias do cerco de Samaria, sobre o sofrimento intenso, que era um juízo de Deus sobre o povo que não estava sendo fiel a ele, e que isso levou a esse extremo, porque você pensa em várias formas de depravação, de afastamento de Deus, mas é difícil você imaginar uma coisa pior, um estágio pior de degeneração, de depravação, do que uma mãe chegar ao ponto de comer o próprio filho. Então, assim, essa situação mostra um estado extremo de tribulação, mas mostra também um estado muito avançado do juízo de Deus, porque Deus julga o povo, permitindo que o povo se afaste, e nesse afastamento, se as pessoas não adoram a Deus, não são fiéis a Deus, não guardam aliança com Deus, Deus permite que as pessoas se tornem anormais, desumanas, Como a gente já mostrou, Romanos 1 fala de uma linha dessa depravação, que produz muitas coisas que estão acontecendo hoje. E então essa situação que a gente pensa, que mãe? A mãe prefere morrer. A mãe se fosse possível, a mãe daria da sua carne para alimentar o filho, não é verdade? Mas aqui nós temos o inverso, a mãe matando o filho para ela sobreviver. É um estado de desumanidade, é um estado de juízo de Deus que chegou num ponto muito avançado, ok? Então essa é a circunstância. Mas hoje eu quero focar, se você tem seu esboço aí,
eu quero focar nesse item número 5, mostrando, já mencionamos isso, mas agora nós queremos focar nesse ponto de como Eliseu, ele, no meio dessa situação de perigo, ele é uma pessoa totalmente tranquila, né? Então esse é o nosso assunto hoje, tranquilidade no meio da tribulação. Quem gostaria de achar uma posição de poder ser tranquilo, mesmo no meio de uma grande tribulação? Eu sou apaixonado por uma foto, pintura, foto, né, que é de assim, no meio de uma grande tempestade, um passarinho na mão de Deus, abrigado assim, que não sofre ameaça nenhuma, está assim a maior tempestade e Deus está abrigando aquele passarinho na mão dele. Então, a gente sabe que todo mundo, em todas as épocas da vida, a gente fala assim da grande tribulação, mas todas as épocas da história houve períodos de tribulação. Nem todo mundo na Terra passa pela mesma tribulação. Como eu falei domingo passado, nós no Brasil nós somos muito privilegiados. Eu acho que hoje a gente tem condições de conhecer muito sobre o que se passa em outros lugares e a gente sabe sobre o que está acontecendo, né? Pessoas sendo decapitadas. Isso vem assim, por exemplo, chama muita atenção na notícia, o que o Estado Islâmico está fazendo, de decapitar alguns reféns, mas isso é uma pontinha, isso é uma coisa que é uma atrocidade, uma barbaridade, que eles colocam assim nos vídeos, mas eles não mostram tudo que eles estão fazendo. Às vezes eles matam vilas inteiras, eles fazem massacres, assim, tem muitas pessoas anônimas que não veem as notícias. Então, quando um jornalista japonês ou americano é decapitado, então todo mundo, nossa, que barbaridade. Mas tem cristãos comuns, anônimos, que estão morrendo todos os dias, na Síria, no Iraque, em outros lugares. Então, nós estamos vivendo num lugar muito privilegiado, né? Mesmo ataques como houve na França, dificilmente tem acontecido no Brasil, assim, não tem acontecido no Brasil. Então, nós estamos vivendo num lugar muito privilegiado, mas tem tribulação em todas as épocas, tem vários tipos de tribulação, né, que vem para a vida de cada servo de Deus. Então nós precisamos saber como é que a gente fica tranquilo no meio de uma tribulação. Eu olho para Eliseu, né, essas duas histórias, essa que nós estamos estudando e a anterior, estou sempre fazendo uma ligação, porque elas são muito semelhantes. Na história anterior, Eliseu ficou revelando para o rei de Israel o que o rei da Síria ia fazer. O rei da Síria descobriu que era Eliseu e mandou um exército atrás de Eliseu para prendê-lo. E o servo de Eliseu ficou super apavorado e Eliseu fica assim, você está preocupado por quê? Deus, mostra para meu servo quem que nós temos do nosso lado. Então, ele não tem, assim, Eliseu ele mostra essa tranquilidade, ele não fica perturbado. E nessa história que nós estamos seguindo agora, o rei de Israel, depois de ouvir que as mulheres combinaram de comer o filho de cada uma, ele fica muito assim alarmado, fica muito chocado com essa notícia, e ele acha que precisa matar o profeta, porque de alguma maneira ele acha que o profeta que é a causa disso, né? Quem é a causa disso é ele e o povo que está sendo infiel a Deus. Mas então Eliseu, então primeiro assim o contexto, porque depois nós já vamos ir para o Novo Testamento, eu quero analisar essa questão de tranquilidade. Por que Eliseu podia ficar tranquilo? Mas a situação dele era assustadora por duas razões, Eliseu. Uma, porque ele estava junto com o povo no meio desse cerco em que as pessoas estavam passando tanta fome que estavam comendo os próprios filhos. Então Eliseu, ele como qualquer outro ali, ele também podia morrer de fome.
Então esse era um perigo que Eliseu estava correndo, né? Ele estava junto com a população de Samaria enfrentando a mesma situação. Mas o rei de Israel disse que ia tirar a cabeça de Eliseu por causa do que estava acontecendo. Então Eliseu estava correndo um perigo maior ainda, quer dizer, antes que ele morresse de fome, ele ia ser morto pelo rei de Israel por causa de ser considerado responsável pelo que estava acontecendo. Então Eliseu está correndo esses dois perigos e você olha como ele se comporta na história e você vê um homem completamente tranquilo. Antes do homem chegar, do mensageiro chegar, ele já fala, olha, ele fala para as pessoas que estão junto com ele, vem esse filho de assassino e vai querer me matar, mas só segura ele na porta que daqui a pouco quem mandou, o mensageiro, vai chegar atrás dele. Então ele não tem nenhum senso assim, eu preciso correr, eu preciso me esconder. E um homem, por exemplo, assim, Deus dirigiu para Elias, numa situação semelhante de seca, Deus dirigiu Elias para ficar primeiro ao lado de um córrego para ser alimentado pelos corvos e depois para ir na casa de uma viúva lá no norte, fora de Israel. Mas Eliseu não, ele está passando dentro de Samaria junto com o povo daquela cidade e ele não tem nenhuma perturbação. Aí quando o rei chega, vamos só ler esse texto aqui em 2 Reis 7:1, para depois eu quero mostrar um pouco sobre como é possível. É lógico que eu não posso oferecer uma fórmula. Se eu tivesse essa fórmula, eu estaria tranquilo em todas as tribulações da minha vida. Isso aqui eu não estou colocando como uma regra simples, fácil de fazer. Estou colocando isso assim, Deus, me ajude, nos ajude a entender como é possível ficar tranquilo, como é possível a gente ter esse descanso, essa segurança no meio da tribulação. Então esse é o cenário. Fome, o rei mandou um mensageiro para matar Eliseu, Eliseu segura o mensageiro, acho que o rei veio atrás, não sei se ele pensou que Eliseu já estaria morto, mas Eliseu enfrenta o rei. No último versículo do capítulo 6, o rei falou, este mal vem do Senhor, por que esperaria eu mais pelo Senhor? Então assim, eu não preciso, bem ambíguo isso aqui, a gente não sabe exatamente o que o rei quis dizer. Ele quis dizer, eu vou me entregar para os sírios, vão acabar com esse cerco, ou eu não vou esperar mais pelo Senhor, então eu não vou nem ter temor do Senhor, eu vou matar o profeta dele. Eu não sei exatamente o que o rei queria dizer, mas assim, a ideia dele é clara. Eu não vou mais ficar esperando em Deus, porque o mal está vindo de Deus, né? Lógico que é um raciocínio totalmente errado, mas essa é a ideia. E Eliseu, com a maior tranquilidade, fala assim, capítulo 7, versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Em outras circunstâncias, por isso que você tem que sempre saber o que Deus está falando. Tem gente que deduz de uma situação presente, teve uma situação na Bíblia igualzinho, então Deus acho que vai falar a mesma coisa que falou naquela época, ele vai falar hoje. Não é bem assim, porque em outras circunstâncias, o profeta poderia ter falado, olha, está nessa situação porque vocês pecaram, por exemplo, quando, lá no tempo de Nabucodonosor, do cativeiro de Judá, Deus não deu alívio para o cerco, Deus não deu vitória, a Jerusalém foi tomada pelos babilônios e foram levados cativos e o rei foi morto e tudo mais, né? As coisas piores aconteceram naquela época, né? Nessa época Deus deu um alívio, né? É soberania de Deus, é oportunidade que Deus está dando. Mas o que eu quero focar aqui é que
Eliseu, ele sabe o que Deus está pretendendo fazer e ele fala com a maior tranquilidade: você está vindo aqui para me matar, mas escuta aqui, espera um pouquinho. Amanhã essa situação vai ser revertida totalmente. Vai ter abundância, o pessoal vai começar a vender comida por um preço. Dizem que esse preço que ele fala aqui não é tão barato assim para eles. Mas em comparação com o que estava antes, né, era, né, primeiro que nem tinha, né, tinha que buscar cabeça de jumenta, coisas assim, né, nem tinha cevada, não tinha trigo, farinha. Então, primeiro que tem os alimentos e os alimentos estão bem mais baratos do que estavam naquele momento. Então, amanhã a situação vai se reverter totalmente. E aí o oficial do rei falou assim: imagina que assim, nem Deus pode fazer isso, né? Nem Deus pode. Imagina, se ele abrisse as portas do céu, as janelas do céu sobre essa cidade, né? Lógico, se ele abrisse as janelas do céu, ele podia fazer, né, dar comida de graça para todo mundo, mas ele achava impossível. Bom, então, eu vou ler esses 3 pontos, acho que todo mundo, se você não está enxergando ou conseguindo ler minha letra, vou traduzir para vocês aqui. Tranquilidade no meio da tribulação. Quais são os 3 pontos que eu vejo aqui em relação a Eliseu? E aí nós vamos para o Novo Testamento, vamos ver na vida de Jesus a mesma coisa. Está no centro da vontade de Deus. E o que é estar no centro da vontade de Deus? Está envolvido com a missão dele. Eliseu sabia que ele não estava, ele não era uma situação em que, não, eu faço parte do povo de Deus, mas eu estou vivendo a minha vida para mim mesmo. A maioria dos cristãos hoje não tem noção disso aqui. Acham que ser salvo, de alguma maneira a gente faz parte do propósito de Deus, porque a gente, assim, como igreja, assim, as pessoas não têm muita noção, eu dar testemunho, é mais assim, eu faço parte de uma igreja, a igreja tem um testemunho, mas a nossa vida, a nossa missão é muito mais ampla, muito mais, assim, envolve muito mais coisas do que ir aos cultos, do que falar assim, eu faço parte de uma igreja, ou eu fui salvo e eu sei que Deus está me guardando. As pessoas, na verdade, assim, a maioria das pessoas são culpadas porque não estão lendo a palavra, mas as pessoas não estão ouvindo essa palavra, as pessoas não estão entendendo que nós somos salvos, não é para simplesmente ter a nossa eternidade garantida, nós somos salvos para fazer parte de um grande plano, é como uma história de suspense. O plano de Deus vai se desenvolvendo e você pode saber os fatos principais. Deus criou o homem pecou, Jesus veio e resgatou o homem. A gente sabe de alguns pontos, mas muitas coisas do plano de Deus, a maioria da igreja não entende, não tem noção do que representa toda a nação de Israel, a história de Israel no Velho Testamento, o que Deus está fazendo com a igreja, o que precisa acontecer antes de Jesus voltar. A maioria das pessoas não tem noção disso. Então, está no centro da vontade de Deus. Como é que eu vou ter tranquilidade no meio da tribulação se eu não estou envolvido com a missão de Deus? Se eu não estou envolvido com o propósito de Deus? Então, eu preciso ter entendimento. E é isso que nós estamos fazendo nessas aulas, caso você não descobriu ainda, né? Nessas aulas nós estamos procurando entender, estamos seguindo a história passo por passo, mas a nossa intenção é sempre entender qual é o propósito de Deus. O que Deus estava fazendo na época de Eliseu? Como é que isso reflete, como é que isso esclarece o que está acontecendo hoje? O que nós deveríamos estar esperando? O que a minha vida, qual o propósito da minha vida? Qual deveria ser a missão da minha vida? Então, eu não vejo outra forma, eu vou mostrar isso na vida de Jesus depois, ok? Mas Eliseu, ele estava tranquilo, por quê? Porque ele sabia que ele estava envolvido, ele estava no centro do que Deus queria fazer ali naquele momento.
Ele tinha dado a vida para isso, ele largou tudo e estava, desde quando ele começou a seguir Elias, Eliseu estava envolvido com o plano de Deus. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é andar na luz. Eu vou mostrar isso também, Jesus vai falar sobre isso, mas andar na luz tem outras conotações, é como não andar em pecado, mas eu vou mostrar como Jesus usou essa expressão, não tanto para falar sobre pecado, claro que envolve isso, inclui, mas andar na luz, como nós vamos ver que Jesus falou, não é apenas não estar no pecado, mas andar na luz. O que é estar na luz? Na escuridão, imagina você nesse recinto e você não sabe o que está aqui. Eu quero chegar na porta. Se eu estiver numa sala escura, eu vou bater nessa mesa. Quem já andou numa sala escura, até que você conhece, procurando a luz e tropeça sobre um monte de coisas. Então a pessoa que não tem luz, não enxerga os obstáculos, não sabe onde está a porta, não sabe aonde chegar. Então andar na luz, na verdade, é ser avisado, é ter avisos. E isso Deus deu. Deus não mostra todas as coisas, Deus não revela todo o plano dele, mas Deus revela coisas específicas. E nós precisamos nos preparar e buscar. Eu não sou a favor de buscar profetas, assim, ir num lugar, eu preciso de uma profecia, então eu vou num lugar onde alguém tem esse dom, assim, é mais ou menos uma coisa encomendada. Eu não sou a favor disso, mas existem dons do Espírito. Só que muitas coisas, a maioria das coisas que estão acontecendo hoje, não é para desprezar. Eu não desprezo os dons do Espírito, eu não desprezo o que está acontecendo hoje. Mas tem muitos dons, coisas que, algumas boas, algumas não tão boas, tem coisas da carne, tem coisas que são de Deus, mas ajuntando tudo, somando tudo, nós não estamos vendo muito disso aqui, praticamente nada. Realmente alguém que prevê exatamente o que vai acontecer, Deus não faz isso toda hora nem todo momento, mas quando precisa, Ele avisa. Tem muitos exemplos na história. Tem uma história dos homens de negócio, como é que chama? Adonep, né? Tem uma história da origem desse movimento, que era um pessoal que morava na Armênia, né? Na parte que fazia parte da Rússia. E eles foram avisados por profecia que haveria uma invasão com massacre, com muita perda de vida, e que eles deveriam sair de lá antes que acontecesse. E eles saíram, foram para os Estados Unidos e realmente aconteceu. E tem muitos exemplos na história e na Bíblia, né? Jesus mesmo avisou em Mateus 24, falou assim, olha, Jerusalém vai ser destruída, vocês prestem atenção, fiquem vigilantes, não fujam no tempo do inverno, achem um jeito de fugir. E a história mostra que os cristãos que prestaram atenção, que lembraram das palavras de Jesus, que foi mais ou menos 40 anos antes da destruição de Jerusalém, muitos cristãos que ouviram que prestaram atenção nas palavras de Jesus, saíram de Jerusalém antes. Então tem avisos, existem avisos, é uma coisa muito sobrenatural, não é o dom de profecia. Isso é um ministério, é uma palavra profética, é muito diferente de uma palavra que edifica, que ajuda a pessoa mais no sentido pessoal. Mas nós precisamos acreditar que isso existe e que Deus vai dar. Isso é uma das coisas que traz tranquilidade. Não estou dizendo que você vai saber de tudo o que acontece antes. Mas, por exemplo, quando Eliseu ficou sabendo que Deus iria, no dia seguinte, em 24 horas, que Deus iria reverter esse cerco. Aqui não diz, meu palpite é que ele recebeu essa palavra na hora. Eu não acho que Eliseu estava ali, no meio da fome, sabendo, de uma hora para outra, Deus vai reverter isso. Mas isso pode ser que ele soubesse antes, eu não sei. Mas eu acho que Deus revela, normalmente, no momento que precisa. Então, nossa vida é uma vida de dependência. Tem muitos momentos que nós não sabemos o que vai acontecer. A nossa tranquilidade, número 1, é estar no centro da vontade de Deus. A minha vida está envolvida
com o propósito de Deus, ou eu estou vivendo para outra coisa. Ah, não, eu sou cristão, eu tenho fé, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja. Não estou falando sobre isso. Isso é necessário antes. Eu quero saber se você tem como alvo da sua vida trazer o reino de Deus. Você quer ajudar financeiramente, com o seu tempo, com suas orações. Você quer descobrir mais, você está estudando, você quer saber o que é o reino de Deus, como é que vem. Como é que, assim, uma das pessoas que eu vejo como alguém que tem uma visão tremenda do que Deus vai fazer nesses últimos tempos é o nosso irmão Asher, o judeu messiânico, que tem trazido muitas palavras tremendas para nós. Como que ele sabe dessas coisas? Ele gasta tempo. O Haroldo, que anda muito com ele fala assim, que ele está esperando o ônibus, está guardando o avião, está não sei o quê, ele está lendo a Bíblia o tempo inteiro. O homem já leu a Bíblia não sei quantas vezes, ele está lendo a Bíblia, ele está estudando, está destrinchando. Todos os dias, lá em Israel, nós tivemos a oportunidade de visitar numa dessas manhãs. Na parte da manhã, ele e um grupo de pessoas passam 2, 3 horas ministrando ao Senhor, esperando em Deus. Essas coisas não vêm de graça, essas coisas você não vai estar no centro, nem todo mundo tem condições de fazer o que ele faz, eu não estou dizendo isso, mas nossa vida precisa estar envolvida com o propósito de Deus. Isso vai além de ser um bom cristão. Eu preciso me interessar, eu preciso me envolver, eu preciso ter minha vida. Se você tem como grande meta da sua vida conseguir um emprego melhor, se você tem como grande, na fase de vida que você está, eu preciso estudar, eu preciso fazer um concurso, sei lá, e se você, minha vida está muito ruim porque eu moro numa casa assim, eu quero comprar uma outra casa, seja qual for sua meta, você vai dedicar tempo para isso, você vai dedicar esforço. Quem tem um emprego vai fazer hora extra, vai fazer outros bicos, vai arrumar. Se você tem um objetivo, você vai gastar tempo para isso, você vai gastar esforço, você vai direcionar sua vida para isso. Agora eu estou dizendo que você não precisa deixar de trabalhar, não precisa deixar de estudar, mas a meta, o objetivo da sua vida é outro. Então, primeiro ter o envolvimento com a missão de Deus e segundo, andar na luz, saber que Deus vai revelar. Isso traz tranquilidade. Deus não revelou ainda, porque eu não preciso saber agora. Eu não preciso ter uma revelação muito exata do que vai acontecer amanhã, o ano que vem. Eu não preciso ainda. Mas no momento que eu estiver em perigo, no momento, eu estou dando essas ideias aqui, essa visão para saber, no momento da tribulação, no momento da angústia, da crise, da situação que você não sabe o que fazer, Deus vai revelar. Deus pode revelar, Ele tem interesse em revelar, Ele vai revelar o que nós precisamos saber, ok? E muito relacionado com tudo isso, esse terceiro é ter consciência do controle de Deus. Então, mais uma vez, eu quero que vocês vejam, Deus mostrou isso na vida de Eliseu de uma forma muito clara, porque ele está vivendo sob um governo de Israel, que é povo de Deus, que não é submisso a Deus, não reconhece Deus. Então, como que Deus está no controle da minha situação hoje, se quem é rei é o filho de Acabe? Se Jezabel ainda está por aí controlando as coisas? Como que eu posso ter confiança que Deus está no controle? Isso é o povo de Deus. Mas quem está exercendo o controle, quem está dominando, quem está fazendo as coisas em Israel? O rei da Síria, que também não tem temor nenhum a Deus, Deus até curou o comandante dele, que é Naamã. Deus deu chance para ele, todo mundo quer saber onde Naamã estava nessas histórias, a gente não sabe, Naamã foi curado, ele continuou como comandante, ele continuou, nunca mais cita o nome de Naamã, então a gente não sabe, mas o fato é que o rei da Síria sabia. O rei da Síria, ele sabe quem é Deus. Ele teve provas. Daqui a pouco, no capítulo
no capítulo 8, próximo capítulo, depois no 7, no capítulo 8, o rei da Síria, como essas histórias não falam o nome do rei, a gente não tem certeza se é o mesmo rei, né? Porque tinha um monte de reis da Síria chamado Ben-Hadad. Então, falar Ben-Hadad não significa nada. No tempo de Acabe tinha um Ben-Hadad, agora tinha outro Ben-Hadad. Então, esse nome não identifica. Mas o rei da Síria, ele manda perguntar para Eliseu se ele vai sarar ou não. Então, ele conhece, ele sabe que o Deus verdadeiro que curou Naamã, ele tem conhecimento, mas ele não tem temor, ele não mudou nada, ele continua atacando. Então, nós temos essa situação que Eliseu vive, totalmente fora do controle. Você não vê sinais do controle de Deus. Eu quero que você aplique isso para o nosso tempo. Você não vê sinais do controle de Deus na igreja. Você não vê sinais do controle de Deus nos governos do mundo. Você olha para até os países que deveriam representar o cristianismo, o mundo ocidental, Estados Unidos, Canadá, Europa, não sei aonde. Você olha para os governantes, você não vê sinais do governo de Deus. Então você pergunta, Deus está no controle? Qual que é a resposta? Sim, Deus está no controle. Olha essas duas histórias. Quem está mandando nessas duas histórias de 2 Reis 6? Quem está mandando? O rei da Síria, a primeira história, eu estou repetindo isso, eu quero que isso fique gravado na sua cabeça. O rei da Síria quer atacar Israel, Eliseu mostra para o rei de Israel tudo que ele vai fazer antes. Aí o rei da Síria descobre que Eliseu, ele vai atrás de Eliseu põe todo mundo cego, leva todo o exército para dentro de Samaria, o rei de Israel não sabe o que fazer, Eliseu fala assim, você vai matar? Não mate, faz um banquete para eles. Quem está mandando? Quem está fazendo as coisas? Eliseu, usado por Deus. Quem está no controle? Por que Eliseu tem tranquilidade? Porque ele sabe quem está no controle. Ele sabe, né, que tem aquele exército enorme dos anjos junto com ele. Agora, nessa história, fome. Gente, você pode imaginar alguma situação em que você diria, Deus não está no controle? Se chegou ao ponto, olha, a cidade, o povo de Deus, Samaria, cercado, fome e mulheres comendo os próprios filhos. Deus foi embora. Deus se ausentou. Deus abandonou a gente. Mas Eliseu tem consciência. Gente, vocês conseguem entender que é um paradoxo? É um paradoxo, mas no meio dessa tribulação, Deus está no controle. Então Eliseu chega essa hora que o rei está dizendo, vou tirar sua cabeça. E Eliseu fala com maior tranquilidade, escute a palavra do Senhor. Amanhã, tudo isso que você está vendo vai mudar. Totalmente. Gente, é muita coragem, né? Será que Eliseu sabia como que Deus ia fazer? Eu também duvido. Eu acho que Eliseu não sabia que 4 leprosos, 4 sujeitos, não fala que eles eram tementes a Deus. Quando eles resolveram ir lá para o acampamento dos sírios, eles não falaram assim, Deus está me falando, Deus está me revelando, Deus me deu, nada disso. Simplesmente eles colocaram, depois nós vamos estudar essa história sim, mas simplesmente eles colocaram, se a gente ficar aqui, morre. Eles estão fora da cidade porque eles são leprosos, eles não podem ficar dentro da cidade. Então se nós ficarmos aqui fora da cidade, a gente morre, aqui não tem comida. Mas se a gente for dentro da cidade, que nem poderia ir, mas se a gente, sei lá, quebrar as regras e for lá dentro da cidade, não tem nada para pegar dentro da cidade, então a gente morre também. Opção 1, morte. Opção 2, morte. Opção 3, se a gente for para o lado dos sírios, pode ser que eles nos matem, mas aí empatou. Morte 1, morte 2, morte 3. Empatou. Mas tem uma possibilidade que eles
tenham dó da gente por ser leprosos e que eles nos deem comida. Então, das 3 opções, a única que tem uma chance de viver é essa terceira. Vamos lá. Foi assim que Deus agiu. Foi assim que Deus agiu. Agora pense bem. Eles foram andando no crepúsculo, no entardecer, estava ficando escuro já. Eles foram andando para o lado do acampamento dos sírios. Os sírios ouviram um som que não existiu. Não existiu, quer dizer, existiu, né? Porque o mesmo exército que Eliseu viu naquela outra história, pode ser que acompanhou os leprosos. Mas eles não viram nada. Ninguém viu. Os próprios leprosos não escutaram nada. Os sírios ouviram um barulho como se fosse de um exército enorme. E eles fugiram. Então foi um acontecimento milagroso, totalmente sobrenatural. Deus fez algo, então Eliseu deu uma palavra. Eu penso que ele não sabia como ia acontecer aquilo. Você acha que precisa de coragem para entregar uma palavra dessa? Se o rei já estava querendo matá-lo, imagina se amanhã, essas horas, não acontece nada. O que vai ser feito, né, de Eliseu? Mas ele recebe uma palavra de Deus, ele tem consciência de que Deus está no controle e, na verdade, ele faz parte, esse dele aqui é do governo de Deus. Eu queria que vocês vissem que quem está no controle, quem tem poder sobrenatural é Deus. Você está numa situação difícil, você está numa situação impossível, é só Deus que vai agir. Só que Deus não faz as coisas só Ele sozinho, sem usar o homem. Sempre tem um homem. Tem Eliseu para dar a palavra. Tem os leprosos que, apesar de não falar de Deus, mas eles fizeram uma coisa muito corajosa. Eu não sei você, mas talvez eu, mesmo pensando, opção 1, morte, opção 2, morte, opção 3, pode ser morte e pode ser que haja uma chance de vida. Mas imagina eu indo lá para o meio dos inimigos. É muito arriscado isso. Então, eu vou morrer aqui. Não, eles fizeram alguma coisa. Esse princípio é muito importante. Eles se levantaram. Há muitos anos eu fui conversar com um homem de Deus, um servo de Deus, uma situação muito difícil que eu estava passando. E ele não tinha, assim, uma revelação, o que eu deveria fazer. Mas ele me deu um conselho que eu nunca esqueci. Ele falou assim: carro parado, você não consegue dirigir, redirecionar. Então, põe o carro em movimento, faça alguma coisa. É lógico que nem sempre essa palavra, né, vai se aplicar para todas as situações. Mas, né, ele falou assim: faça alguma coisa. Por quê? Quando você começa a andar, você vai começar assim, peraí, essa direção está errada, mas aí você consegue mudar. Mas um carro parado, você não consegue mudar de rumo. Então, nunca esqueci disso, isso já deve fazer uns mais de 25 anos, né, que eu ouvi essa palavra. Então, Deus está no controle, mas Ele usa pessoas. E às vezes nós precisamos fazer alguma coisa, né? Tem uma frase muito famosa, alguns falam que foi Einstein que falou, nunca espere, eu também não vou falar direito, né, assim, exatamente como mas é mais ou menos assim: nunca espere que as circunstâncias mudem se você continua fazendo sempre a mesma coisa. Não é bem essa frase, mas o sentido é esse, tá? Assim, se você quer que aconteça alguma coisa diferente, aí você tenta de novo fazendo a mesma coisa que você já fez 10 vezes e não deu certo. Mas quem sabe dessa vez vai dar certo? Ele falou assim: não, se você fez 10 vezes e não deu certo, você quer uma coisa diferente, faça uma coisa diferente, né? Mas eu estou só dando essas ilustrações para falar que Deus, Ele faz coisas sobrenaturais, Ele muda as circunstâncias, Ele intervém. Tudo que aconteceu nessa história
que vocês devem lembrar, né, já recontei, né, assim, que os leprosos foram para lá, os sírios ouviram um som como se fosse de um grande exército chegando, eles imaginavam que o rei, era comum fazer isso, eles imaginaram que o rei de Israel tivesse chamado o rei do Egito, outros povos, né, para vir ao socorro dele, e eles falaram assim, nós vamos cair fora, né? Eles saíram correndo e largaram, eles ficaram tão alarmados que largaram tudo no acampamento e foram largando coisas pelo caminho. Eles até tinha um caminho de fuga deles que foi abandonando as coisas que eles saíram com tanta pressa. Então, quem fez não foi Eliseu, quem fez não foram os leprosos, mas Deus não teria feito isso se não fosse Eliseu e se não fosse os leprosos. Deu para entender? Deus não faria. Deus sempre, né, Ele usa como aquela batalha que nós vimos com Josafá. Deus falou assim, vocês não precisam fazer nada. Ah, é? Não faz nada e fica em casa? Não. Eles tinham que ir para o campo de batalha, se expor ao perigo, mas não fazer nada. Daí Deus fez o resto. Então sempre tem esse princípio, Deus vai mandar fazer alguma coisa, Deus vai nos dar alguma direção, alguma coisa que precisa ser feita para que Ele tenha a liberdade de agir. Ok, nós vamos agora então para o Novo Testamento. Eu quero mostrar para vocês, a gente vai falar assim, não, mas isso é Jesus está numa outra categoria. Mas lembre que Jesus realmente está numa outra categoria, concordo plenamente, mas Ele fez o que fez para nos mostrar que é possível, não por uma questão de imitação. Tem gente que acha assim, não, Jesus veio, viveu uma vida perfeita, aí a gente tem que imitá-lo. Não é assim, tem um aspecto que a gente quer ser igual a Ele. Então tem o nosso desejo de ser igual a Ele. Mas ninguém consegue imitar Jesus, concorda? Se você já tentou, em alguma coisa pelo menos, você já sabe que não consegue imitar. Então pela vida de Jesus, né? Ele mandou o Espírito Santo para viver dentro de nós, para fazer coisas maiores ainda. Então, a Bíblia não ensina, Jesus está num patamar impossível. Impossível sim, mas ele falou assim, é possível alcançar pelo Espírito Santo, e não só é possível, como é possível fazer mais do que Jesus fazia. Ok? Então, nunca se desculpe falando assim, é Jesus, mas a gente não consegue alcançar isso. Mas eu queria mostrar, isso é uma coisa que me fascina, há muitos e muitos anos, quando eu vejo essas coisas assim, de como Jesus, ele tinha uma certeza da missão dele. Isso trazia segurança. E quando a gente olha essa história de Eliseu, que acabou tudo bem para Eliseu e até para o povo de Israel em Samaria, eu quero mostrar agora com Jesus que a segurança, a tranquilidade que Jesus tinha, não era porque Jesus não ia morrer, muito pelo contrário. Jesus tinha tranquilidade, mesmo sabendo que o final da missão dele era a morte. Então eu queria mostrar que, e é isso que Jesus mostra para os discípulos, que nós podemos ter tranquilidade no meio da tribulação, mesmo sabendo que nós estamos caminhando para a morte, né? Tem aquela imagem também que eu gosto de lembrar do Bob Mumford, né? Que ele fala sobre como achar a vontade de Deus, seguir Jesus e tal. Então ele imagina Jesus nos conduzindo. Então você conhece Jesus, se converte, começa a seguir Jesus, e aí Jesus fala assim, vem aqui, coloca sua mão na minha, eu vou te conduzir. E aí a gente fica assim, nossa, que maravilha, agora eu não preciso nem pensar para onde que eu vou como uma criança vai com a mão no pai ou na mãe, vai aonde que o pai for, assim, tem confiança total, né? Só que daí ele vai andando e aí ele olha e fala assim, Jesus, para onde o senhor está me levando?
porque ele vê que está indo para o Calvário, tem uma cruz na frente, né? E aí ele fala assim, Jesus, para onde nós estamos indo? E Jesus falou assim, para o Calvário, junto comigo, né? Jesus falou que quem não quiser morrer, quem não quiser perder sua vida, não pode ser meu discípulo, né? Aí ele falou assim, tá, peraí Jesus, peraí que eu tenho uma outra coisa para fazer, vamos pensar melhor esse negócio de seguir Jesus, né? Então a tranquilidade de seguir Jesus é mesmo sabendo que para onde ele vai nos levar pode ser morte física, mas pode ser muitas outras coisas, pode ser a perda da sua reputação, pode ser prejuízo pessoal, pode ser um monte de coisas que estejam envolvidas, não que Deus queira isso para nós, em si, a coisa em si, a vontade de Deus para nós não é ruim, mas dentro da nossa missão tem várias situações que podem ser incluídas, ok? Então a tranquilidade no meio da tribulação é, mesmo que seja a morte, nós vamos ver isso aqui. Então Jesus, ele tinha um senso muito grande de missão, e durante um certo tempo, nós vamos começar no Evangelho de João, capítulo 7, isso é repetido várias vezes nos Evangelhos. Tem vezes que não usa essa expressão, mas em João ele fala claramente, eu de vez em quando eu descrevo uma outra cena que foi logo no começo do ministério de Jesus, quando ele foi para Nazaré, a cidade natal não, mas onde ele foi criado, ele foi para Nazaré, ensinou na sinagoga, primeiro todo mundo ficou maravilhado com o que ele estava falando, aí depois ele começa a falar de gentios, de outras coisas que os judeus abominavam, e eles ficaram, assim, mudaram assim, né? Tem um momento que eles querem coroá-lo como rei, e no momento seguinte eles querem jogar ele precipício abaixo, né? Mas enquanto não era a hora, essa é a tranquilidade. Se você sabe que você está na missão de Deus, você pode enfrentar qualquer coisa. Se for a morte, é porque Deus quis a morte. Se não é a morte, você sabe que não vai acontecer, porque não chegou a hora. Então Jesus tinha uma consciência muito grande, nem todo mundo talvez vai ter uma percepção antecipada, tão clara. Mas veja só, no capítulo 7 de João, eu não vou ler, eu vou pulando um pouquinho aqui para a gente ganhar tempo, mas no primeiro versículo está escrito assim, depois disso andava Jesus pela Galileia, e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então, uma coisa, estar seguro na missão de Deus não significa se colocar em perigo desnecessariamente. Jesus sabia que os judeus queriam matá-lo, então ele começou a ficar um pouco mais cuidadoso, né? Não vou em qualquer lugar. Aí tem um diálogo, do versículo 2 em diante, que eu vou resumir para vocês, tem um diálogo com os irmãos dele, que os irmãos não acreditavam, não criam que ele era o Filho de Deus, não acreditavam que ele era o Messias, e ficaram meio provocando. Tem uma festa de tabernáculos agora em Jerusalém, por que você não vai? Quem acha que é o enviado de Deus, quem acha que é o Messias, não fica escondido, você tem que ir, mas eles estavam falando isso para provocar. E Jesus falou assim, não, vocês podem ir, sempre é a hora de vocês, mas não é a minha hora de fazer isso. Aí os irmãos foram para a festa, porque era uma época que todo mundo ia, os homens todos iam para a festa, mas Jesus, versículo 9, tendo dito isso, Jesus ficou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, ele foi também, não publicamente, mas em oculto. E aí vai contar como Jesus foi para a festa. Inicialmente os judeus estavam falando, cadê esse homem? Cadê? Eles estavam esperando que ele fosse, não estavam achando, e alguns estavam a favor, outros contra, vai contando isso. Mas depois chega uma hora em que ele, versículo 14, estando a festa pelo meio, subiu Jesus ao templo e começa a ensinar. Olha como assim, ele depende da direção de Deus a cada dia. Outra vez eu pergunto, ele sabia antes que ele ia fazer tudo isso? Eu penso que não, essa é a minha opinião, não fala isso. Mas eu penso que Jesus não sabia todo o mapa de muito tempo antes, mas ele dependia de Deus.
né? Ele tem um lugar aqui em João mesmo que ele fala que tudo que Deus mostrava para ele, ele fazia. Então dá a impressão que Jesus passava, dá a impressão não, a Bíblia fala que ele passava horas em comunhão com o Pai e provavelmente o Pai mostrava, hoje você vai fazer isso, hoje você, né? Eu acho que era uma coisa muito assim do momento. Então ele foi para a festa, ele não foi no início, ele ficou esperando, é igual Lázaro, né? Lázaro morreu, Jesus não foi. Quer dizer, Lázaro estava doente, Jesus não foi, né? Aí depois que ele morre, ainda espera um pouco e depois ele vai. Então ele vai quando Deus manda, ele não vai pela cabeça dele. Então, estar no centro da vontade de Deus, fazendo a missão de Deus, significa depender de Deus em todos os momentos, buscar a direção de Deus e ter a vida voltada para isso. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para fazer o meu plano, para desenvolver a minha vida. Então, aí, quando chega a hora, ele vai com tranquilidade, ele sabe que os judeus querem matar, ele não vai na cabeça dele, mas quando chega a hora, ele sobe, ele vai, aparece no meio da multidão, tranquilamente começa a ensinar. E aí, veja lá no versículo 30. Então, depois que ele tinha falado assim que os judeus ficavam loucos, né, quando Jesus falava que ele era um com Deus, que ele tinha vindo de Deus, assim, que ele mostrava a união, a divindade dele, eles ficavam loucos, né, porque achavam que era um absurdo que ele estava falando. Então, ele acabou de falar isso, né, no versículo 28 e 29, e aí, então, procuravam prendê-lo, mas, agora veja isso aqui, essa é a segurança. E se você estiver no centro da vontade de Deus, nada pode acontecer. Mesmo quando nós não estamos tão envolvidos com o propósito de Deus, Deus nos guarda. Jesus falou assim, que nem um cabelo da nossa cabeça cai sem que o Pai permita, né? Então, Deus está cuidando, mas a nossa segurança, essa tranquilidade é uma consequência de estar no centro da missão de Deus, estar envolvido com Deus. Então, ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Olha o capítulo 8, versículo 20. Ele disse estas palavras, ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Então, Jesus tinha essa tranquilidade, ele sabia, se Deus me enviou para fazer algo, isso que nós precisamos buscar. Eu sei que isso não está claro para todo mundo, para a maioria das pessoas, e é uma coisa que não você descobre o que Deus quer para a sua vida quando você tem 20 anos de idade, vamos supor, e isso vale para o resto da sua vida. Não é assim também. Porque em toda etapa da nossa vida, na verdade, cada dia Deus tem algo. Mas, de uma maneira mais ampla, tem direções na nossa vida. Tem uma época da nossa vida que Deus está querendo isso. Tem guinadas, tem mudanças. Quem já viveu um pouquinho mais com Deus sabe disso. Tem mudanças fortes. Tem coisas que Deus, até uma certa época, Deus está dirigindo assim. Depois Deus muda. Não é porque Deus mudou de ideia, mas são fases, são etapas da nossa vida. Você entra numa outra etapa. E às vezes é difícil, você sofre para mudar de etapa, para mudar de fase, né? Quem gosta, quando fala fase, eu lembro dos videogames, essas coisas assim, né? Que você fica enfrentando um monte de obstáculos para passar de fase, né? Então a gente precisa passar de fase, às vezes é difícil passar de fase. É difícil você enfrentar os perigos, as transições da nossa vida são muito complicadas, são sofridas, é dor de parto. É dor de parto. O que Deus quer gerar na nossa vida requer dores, são situações, você não descobre isso rápido. E tem coisas que não ficam muito claras, mas você precisa colocar a sua vida diante de Deus e desejar isso, e procurar aquilo que Paulo fala em Filipenses 3, aquilo para o qual eu fui alcançado. Deus alcançou cada um de vocês por causa de algum aquilo. É um aquilo que faz parte de um aquilo maior, mas a sua vida tem um aquilo específico.
Deus alcançou você por causa de um aquilo que faz parte de uma coisa maior. E isso é a coisa mais importante da vida. É importante achar sua profissão, é importante achar sua esposa, seu marido, é importante achar outras coisas assim, onde você vai morar, com quem você vai se relacionar, tem muitas coisas que são importantes, mas o mais importante de tudo é achar aquilo para o qual eu fui alcançado. Deus tinha algo em mente quando Ele criou você, quando Ele me criou. Ele tinha algo em mente. E nem tudo que Ele tinha em mente vai acontecer, porque isso depende de uma correspondência nossa. A gente precisa buscar, a gente precisa achar aquilo que Deus quer na nossa vida. E a gente pode viver anos da nossa vida sem procurar aquilo, e nós estamos perdendo tempo que nunca mais volta. Então, o propósito de Deus, a segurança de Deus, é a gente estar naquilo que Deus planejou para a nossa vida. Mas quando... Então, esse aqui é Jesus falando. Jesus enfrentava situações que ele não tinha medo, ele tinha receios, ele dependia de Deus, mas ele tinha essa tranquilidade, porque não tinha chegado a hora ainda. Agora João capítulo 11, onde ele fala sobre a luz. João capítulo 11, esse aqui é a história de Lázaro. Então, ele recebe a notícia que Lázaro está enfermo, e versículo 6, 11:6. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia, porque era lá que Lázaro morava. Vamos para a Judeia. Aí, versículo 8, disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Olha a situação. Qual é a nossa segurança no meio da tribulação? Qual é a nossa segurança? Ele esperou, mas quando Deus falou, é hora de ir, ele falou, vamos para lá. E aí Jesus falou, versículo 9, esse aqui é muito importante. Esse aqui é o item 2 aqui. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. O que Jesus queria dizer com isso? Que ele estava andando na luz da vontade de Deus. Quando Deus mostrava, é para ir para a Judeia, ele ia para a Judeia, não importa se os judeus querem matar ou não, ele ia para lá porque ele estava andando de dia. O que quer dizer andar de dia? É ter a revelação de Deus, é ter a direção de Deus para a sua vida. É saber, Deus está mandando. Se Deus está mandando, não tem problema. Pode ser que tenha problema, pode ser que você seja preso, pode ser que você seja morto, mas você está dentro da vontade de Deus. Então, essa é a tranquilidade de saber, eu estou andando na luz e é para lá que eu devo ir. Bom, eu não tenho tempo, mas aí tem, já que nós estamos em João, tem coisas que falam, por exemplo, em Mateus, nos outros evangelhos, quando Jesus foi pedir os discípulos para arrumar o lugar para tomar a última ceia, ele falou assim, a minha hora está chegando. Então ele sabia que não era hora ainda, quando não era hora, mas quando estava chegando a hora, e várias vezes, eu vou mostrar aqui só no Evangelho de João, por enquanto, para a gente ser mais rápido aqui. Capítulo 13, João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado. Então ele sabia que a hora tinha chegado. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 11. Pois ele sabia
quem o havia de trair. Eu queria que vocês entendessem como Jesus estava preparado para o que ia acontecer. Ele sabia que já era hora, e a Bíblia fala que desde o início, quando ele escolheu Judas, ele já sabia quem ia traí-lo. Então, isso traz segurança. Você não está à mercê de circunstâncias, você não está à mercê de uma situação que não sei o que vai acontecer, alguém vai me perseguir, alguém vai me trair, ou puxa, que situação horrível, um dos meus 12 amigos íntimos vai me trair. Não, Jesus sabia antes. Era duro para ele? Era duro para ele. Mas isso traz segurança. Então é isso que eu estou falando. Andar na luz, Deus avisa. Então isso é muito importante. Dentro da nossa missão, se você acha aquilo, se a sua vida está dentro do centro da vontade de Deus, você pode esperar. Deus vai mostrar o que você precisa. O que você não precisa, Ele não vai mostrar. Mas o que você precisa, Ele vai mostrar. Então Jesus sabia que era a hora, Jesus sabia quem haveria de traí-lo. Mais um aqui em João 18. Esse aqui é quando Jesus está no jardim do Getsêmani e Judas vai lá com um bando de soldados para prendê-lo. Olha só como Jesus está tranquilo. Olha a tranquilidade. Então, versículo 2, 18:2, Judas que o traiu, conhecia aquele lugar. Versículo 3, ele recebe o grupo de soldados e tal. Versículo 4, sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Vocês estão imaginando essa cena? E lembre que Jesus passou por uma luta terrível antes. Ele até orou com gotas de sangue para que esse cálice passasse. Então não é que era fácil para Jesus. Nós temos tranquilidade, mas tem lutas também. Então Jesus sabia, mas nesse momento Jesus tinha superado a vontade própria, a tendência de rejeitar a vontade de Deus. Ele travou uma luta muito séria e aí ele está no jardim e chega Judas com os soldados e ele não fica lá acuado, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Vai ser ruim, vai ser terrível, eu vou sofrer e tudo que eu estava esperando. Não, ele chega na frente e fala assim, quem que vocês estão procurando? Ele está tranquilo, ele está totalmente tranquilo. Quem vocês estão buscando? Aí eles falaram, Jesus de Nazaré. Ele disse, sou eu. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram, caíram por terra. Eles ficaram tão assim, esse aqui é um cara que está se oferecendo. Então, todo o cenário aqui é de total segurança, sabendo o que vai acontecer. E agora vamos só terminar, eu quero mostrar Paulo. A gente teria muitas passagens para falar de Paulo, mas eu vou só pegar duas no livro de Atos, também para mostrar que Deus avisa. Esse aspecto de Deus avisar, eu acho que é uma coisa muito importante. Aquilo que Deus quer que a gente saiba, Ele vai avisar. Tem coisas que a gente não deve saber, Deus, na sabedoria dEle, não vai mostrar, mas tem muitas coisas que Deus avisa de antemão e que nos prepara. Isso é importante para estarmos preparados. Então, sim, Paulo fez várias viagens missionárias. Na última viagem que ele fez, ele está voltando para Jerusalém. Em Atos 20, ele faz uma despedida do pessoal de Éfeso, porque ele tinha passado aproximadamente 3 anos em Éfeso. Então ele estabeleceu, ele tinha muita amizade, muito relacionamento com os irmãos de Éfeso. Então Atos 20, ele está fazendo uma espécie de despedida mesmo, Versículo 22. Agora compelido pelo Espírito. Então ele tem uma missão, ele sabe o que Deus chamou para fazer. Isso não significa que ele sabe tudo o que vai acontecer no futuro, ele não sabia. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas ele tinha uma missão, ele estava totalmente envolvido com essa missão. E aí ele fala, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo
o que lá me há de acontecer, somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Deus não mostrou para ele uma vez. Deus mostrou várias vezes. O Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, veja bem, terminando aqui, Eliseu, ele estava no meio de uma tribulação, ele estava tranquilo, porque Deus estava revelando e ele estava dentro da vontade de Deus e Deus estava no controle, ok? Mas no caso de Eliseu, não aconteceu nada com ele, mas nem sempre é assim. Paulo sabia que ele estava dentro da vontade de Deus, inclusive, tem uma, não sei se vocês já viram, já analisaram, já ouviram opiniões, existem até discussões pesadas sobre Paulo, se ele deveria ter ido para Jerusalém ou não, porque ele vai para Jerusalém, né, depois dessa viagem, lá ele é preso, depois ele é enviado para Roma e tal, e algumas pessoas acham que ele foi teimoso, Paulo foi teimoso, porque Deus foi avisando e ele foi assim mesmo. Mas leia, assim, tem outras coisas que comprovariam isso. Lá na frente, Jesus aparece em visão para ele, vai Paulo, eu estou com você. Claro que Paulo não estava fora da vontade de Deus, nem sei como é que as pessoas mantêm esse argumento. Mas é muito interessante que o Espírito Santo, primeiro assim, versículo 22, ele é compelido. Provavelmente ele não recebeu uma palavra clara, vá para Jerusalém. Ele tem um sentimento, o Espírito Santo fala conosco muitas vezes por sentimentos, por impulsos. Claro que a gente tem que saber distinguir entre impulsos naturais e impulsos de Deus. Mas o impulso que vem de Deus é quanto mais próximo você estiver de Deus, mais forte é o impulso. Você tem que começar a ver, você ora, você pensa, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Quanto mais você se entrega, se rende a Deus, mais forte é aquele sentimento. Então, você vai começar a descobrir, é o Espírito Santo. Ele não tem uma palavra, eu acho, pelo que eu entendo aqui. Ele é compelido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem um sentimento dentro dele que ele precisa ir. Só que cada cidade que ele vai, o Espírito Santo não fala, não vá. O que o Espírito Santo fala? Você vai encontrar prisões e tribulações. Agora, ele precisa saber, essa palavra é para ele não ir ou é para ele? Agora, olha o que ele fala aqui. Então, versículo 23, o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, ele sabe que tem tribulações, ele sabe que ele vai enfrentar muita coisa difícil, mas ele sabe, como Jesus sabia, que ele precisa ir adiante. E no capítulo 21, tem uma outra coisa que acontece, versículo 10, 21, 10. Demorando-nos ali, no lugar chamado Cesareia, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, de nome Ágabo. Então, até esse momento, ele já tinha recebido várias palavras. Mas essa palavra agora é de um profeta reconhecido, é de um homem que tem... Ele é um, assim, não é só alguém que tem o dom de profecia, ele é um profeta, ele é um homem que as palavras dele têm sido provadas, ele é um ministério que é reconhecido. Então, Ágabo vem lá, versículo 11, vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ele faz uma espécie de, como é que fala assim? Ele demonstra, né? Ele não só fala, mas ele faz um teatro, não é a palavra teatro, mas ele faz uma demonstração física ali. Ele pega o cinto de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos. Ágabo pega o cinto de Paulo, mas o Ágabo amarra os próprios pés dele, para demonstrar o que vai acontecer com Paulo. Ele amarra os
próprios pés e mãos e disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós, quem que é nós? Nós, quando fala nós em Lucas, em Atos, inclui o autor que é Lucas, né? Mas toda a equipe de Paulo que estava junto com ele. Ouvindo nós isto, rogamos-lhe. Paulo tem uma palavra, várias palavras, agora tem mais uma de um cara mais reconhecido ainda, e tem toda a equipe dele, todas as pessoas que acompanharam Paulo, que eram bem próximos, todo mundo fala: não vá, Paulo, por favor, não vá. Rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos persuadi-lo, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Então muita gente acha que Paulo foi teimoso, né? Paulo não foi teimoso. Ele sabia aonde Deus queria levá-lo. Então, gente, é isso. Até me estendi um pouco além do horário, mas a segurança, a tranquilidade, a segurança. Quando eu falo tranquilidade, vocês perceberam, não é? Eu quis dar esses outros exemplos porque no caso de Eliseu é muito surpreendente, porque ele não se perturba e no fim dá tudo certo, né? Ninguém morre, nem o povo de Israel ali não é julgado, Deus dá um livramento, mas em outras situações pode ser diferente, mas o importante é a gente saber que nós estamos dentro da vontade de Deus. Eu espero que você, como eu, faça uma oração contínua diante de Deus. Mostra-me aquilo. Talvez eu já, como já falei, talvez eu já achei aquilo em tempos passados, mas eu preciso achar aquilo agora. O que Deus quer para a minha vida nesse momento? Nós precisamos estar dentro da vontade de Deus e venha o que vier, nós estaremos seguros nas mãos de Deus. Senhor Deus, fala fortemente aos nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.